Nós temos hoje aqui um desafio muito grande, um tema muito interessante para falar, não é? Que nós vamos falar sobre os sinais pessoais, portanto, que cada um de nós vamos usar para reconhecer quando é que nós podemos estar sob algum tipo de intrusão. E quando eu estou a falar de intrusão, estou a falar de algo que vem para nós por vias não físicas, não é? Então, é uma intrusão que vem através de energias e que pode nos afetar tanto fazendo-nos drenados, como fazendo-nos sentir, às vezes, sensações até físicas de cansaço ou de irritabilidade, outras vezes podem afetar nossas emoções, podem afetar nossos pensamentos, às vezes são pensamentos intrusivos, estranhos, que entram em nós, podem diminuir nossa autoconfiança e, enfim, pode afetar-nos de muitas formas diferentes. Obviamente, aqui eu não posso fazer uma lista de quais são os possíveis efeitos ou formas que poderíamos ser afetados por estas energias, e nem é a intenção aqui. Mas eu falo isso como exemplo. Claro que quando nós estamos sofrendo uma intrusão, existe um elemento intrusor, né? Esse elemento intrusor, em geral, é uma consciência, uma inteligência, é alguém, seja alguém que esteja no corpo físico, na vida física, ou seja alguém que esteja no momento entre vidas, portanto, é uma consciência extrafísica, é um espírito. Há diversas formas diferentes, né, de intrusores ou de conexões que eles possam ter conosco, ou até mesmo de atitudes, de mecanismos para nos afetar que eles possam utilizar. Nós não temos aqui a pretensão de falar sobre isso hoje, não é o nosso propósito, quero dizer, porque é um tema enorme, provavelmente precisaríamos de várias horas se fôssemos abordar amplamente, mas eu quero comentar uma coisa sobre isso, porque senão nós vamos ficar um pouco assim perdidos com relação à nossa discussão sobre os sinais pessoais para reconhecer a intrusão. E o que eu quero dizer para vocês é assim, nós temos, evidentemente, facilidade ou dificuldade para identificar esses sinais dependendo do tipo de intrusor, né? E dos mecanismos que essa consciência utilize, seja ela física ou seja ela não física. E quando eu falo tipo de intrusor, eu quero dizer assim, a maioria das vezes nós temos muita preocupação, não é? Como é que nós vamos identificar aquela intrusão que é grosseira, que é negativa, que é pesada, que está nos atacando muito, ou que tem uma intenção efetivamente negativa com relação a nós, e essa preocupação nossa, eu até compreendo, mas esses são os casos que são fáceis de identificar. Quando nós temos algum tipo de assédio ou intrusão que é mais sutil, mais disfarçado, se eu fosse colocar assim de uma forma figurativa, obviamente só para tentar explicar, eu diria aquele que parece amigo, mas não é, que se finge de estar ali em silêncio, quietinho, mas no fundo devagarzinho vai nos contaminando, ou que parece que gosta muito de nós, mas no fundo o que quer é ter-nos com as rédeas bem curtas para que aquela consciência, né, seja física ou não física, continue com certo poder sobre nós, seja esse poder energético, emocional, seja mental, seja de qualquer tipo que possa ser o caso. Então, essas mais sutis, disfarçadas, que aparentemente são amigos, esses produzem sinais muito mais difíceis de nós identificarmos, obviamente, porque esses são sinais que nós teríamos que examinar mais profundamente nossas verdadeiras condutas, intenções, princípios, para ver onde é que há incoerências. Nesse sentido, muitas vezes o que ajuda muito é quando a pessoa, por exemplo, pratica técnicas, ou técnicas para controlar sua energia, ou técnicas para sair do corpo, mas algum tipo de técnica que ela aprofunde um pouco mais nesse contato com a outra dimensão, aprofunde um pouco mais nessa sensibilidade energética dela. Por exemplo, se a pessoa pratica ouve, ela vai rapidinho ver o que é fácil e o que é difícil, quando é que ocorrem os obstáculos, mas se ela pratica bem feito. Vamos supor que a pessoa faz uma longa sessão de ouve, que ela vai trabalhar, por exemplo, por 1 hora e meia, sem parar com a ouve. Aí ela começa a pegar o que é que surgiu ali naquela sessão, que de vez em quando está ali por perto, mas que ela não identifica porque é muito sutil, é muito próximo à condição do dia a dia dela. Numa ouve, às vezes, de 3, 4, 5 minutos, ou 6, ou curtinha, nós, às vezes, não temos suficiente profundidade no trabalho para chegar a identificar essas presenças. Às vezes temos, mas às vezes não. O que eu quero dizer é que
a sessão mais longa, portanto, permite para nós melhores resultados. Para quem está ouvindo e não sabe o que é a OLVE, é uma técnica de limpeza energética, de autodefesa, e também para, como que, aumentar, expandir, elevar o nível vibratório de todo o nosso corpo energético, né? Falando assim de uma forma muito simples, mas tem outros vídeos aí que falam sobre isso, e depois eu posso até apontar aqui para vocês alguns links, algumas coisas para vocês assistirem, e posso deixar também na descrição.